Olá, meus queridos amigos, bom dia! Estamos aqui no Pétalas do Espiritismo, novamente juntos para mais um aprendizado com o Livro dos Espíritos. Eu sou Evelyn Freire e fico muito feliz em contar com a sua companhia. Vamos aprender, vamos estudar mais um pouquinho? Hoje nós vamos aprender o item 626. Estamos estudando a terceira parte do livro sobre as leis morais. Estamos estudando especialmente a lei divina ou natural. Kardec aqui pergunta: só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens o tiveram? E a espiritualidade nos diz: já não dissemos que elas estão escritas por toda a parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram desde todos os tempos proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Então, queridos amigos, Kardec basicamente quis saber se antes de Jesus as leis divinas e naturais chegaram ao conhecimento do homem, ou se eles apenas por intuição tiveram contato com elas. E a espiritualidade responde de uma forma muito lúcida que não, que na verdade as leis de Deus estão escritas na natureza, estão em toda a parte e que, portanto, elas sempre estiveram à disposição de toda a humanidade. Acontece que nós, pela nossa imperfeição, pelo nosso entendimento ainda muito rudimentar, tínhamos, obviamente, mais dificuldades para perceber e compreender a lei divina que estava aí à nossa disposição. Mas ele diz aqui no fim, à medida que os povos começaram a sair da barbárie, mesmo com o seu entendimento ainda incompleto e adulterado pela ignorância, eles já começaram a perceber que havia ali algo muito além da sua capacidade e que, portanto, só poderia vir de alguém, de uma inteligência superior e suprema, que é Deus. Então, as leis divinas já estavam escritas desde sempre, mas, independente da própria natureza, obviamente que muitos sábios, intelectuais, filósofos, profetas, muitas inteligências, muitos espíritos que vieram antes do Mestre, já tiveram acesso a essas leis e já começaram a trazê-las para a humanidade, exatamente para irem preparando o ambiente para a chegada de Jesus. Quando ele chegou e falou mais abertamente sobre a lei de Deus, na verdade ele não estava falando pela primeira vez, ele estava reforçando, relembrando um entendimento que já havia sido passado por seus predecessores. Obviamente que de forma incompleta, não tão pura e perfeita como Jesus nos trouxe, mas foram corações queridos e missionários que já vinham preparando o ambiente, preparando o terreno para Jesus, de modo que quando ele chegou, o terreno estava fértil e ele pôde plantar a semente do Evangelho em nossas vidas. Então, nada acontece sem que haja um encadeamento natural, uma consequência de fatos anteriores, um progresso sucessivo e constante. É assim na natureza e é assim em tudo, ok? Vamos ouvir então Miramês, o espírito Miramês, conversando conosco exatamente sobre esses corações, sobre aquilo que aconteceu antes da chegada de Jesus à Terra. E ele nos fala:
As leis de Deus foram reveladas gradativamente em toda a terra, por meio de todos os povos. Todavia, passaram por Jesus, levando seu calor aos corações dos missionários encarregados desta missão. Somente ele foi capaz de revelar aos homens a doutrina na sua pureza lirial. Os seus seguidores não o conseguiram por falta de capacidade espiritual no comando das ideias e por lhes faltar maturidade divina na vivência do que falavam. Já aqui então de pronto, mostrando que as leis foram reveladas desde sempre, mas de forma gradual, conforme, obviamente, os nossos intelectos, o nosso desenvolvimento, as nossas condições para tal. Ao espírito, continua Miramês, mesmo de certa elevação, quando internado na carne, lhe falta a sensibilidade apurada para a filtragem dos conceitos mais requintados, como distribuía o mestre dos mestres. Os missionários da verdade somente anunciam de acordo com a capacidade dos que ouvem. Em todos os tempos houve alertas admiráveis, em todos os países do mundo, no que se refere à vida espiritual. Mas os ouvidos não registraram do modo que era anunciado, por lhes faltar preparo para tal entendimento. Os tempos passaram, mas a verdade não passa. Ela fica por ser verdade, no momento certo nasce nos corações, de maneira a fazer ambiente para outros pregadores mostrarem o que os homens devem ouvir. É por isso que se encontram muitas verdades adulteradas em todo o mundo, entre todos os povos. Mas como agora estamos mais amadurecidos, a verdade está chegando como luz a despertar os corações para o céu dentro de cada ser. As leis de Deus, tornamos a dizer, está escrita em todas as consciências, como igualmente em todas as coisas. Basta o homem interessar-se pela sua descoberta, que ela vai aparecendo para os de boa vontade. As leis se expressam em todos, desde o vírus até os espíritos puros que estão em torno da divindade. A diferença é que o vírus somente assimila o que pode, e o anjo, dentro da sua capacidade espiritual, entende do modo que o seu tamanho admite. Prestem bastante atenção aqui, meus queridos amigos, então, que o Espírito Miramês nos fala que a lei de Deus, a lei divina, sempre esteve presente em todas as épocas. Acontece que, em função da maturidade e do entendimento, da evolução daquele que absorve a lei de Deus, ela vai ser melhor ou pior compreendida, vai ser mais ou menos compreendida. Portanto, se a humanidade ainda é muito inferior, obviamente que ela não vai conseguir perceber a lei de Deus em toda a sua plenitude. Ela vai se revelar, portanto, pouco a pouco. Mas vejam, não é que a lei de Deus ela se mostre pouco a pouco. Ela sempre se mostra de forma plena. O homem é que só vai percebendo, entendendo-a pouco a pouco, à medida que ele adquire evolução, à medida que ele progride. Portanto, a lei de Deus ela foi trazida por Jesus de uma forma mais clara, porque a humanidade estava um pouco mais preparada para percebê-la. Quando os missionários que vieram antes do Mestre trouxeram a lei conforme o seu entendimento, que não era tão pleno quanto o de Jesus, mas já revelaram a lei de Deus a muitos, o que eles trouxeram, as percepções que eles tiveram, foi a mesma, eram as mesmas que Jesus da sua época. Mas eles não tinham condições de passarem todas as informações para nós, porque nós não entenderíamos. Não se deu a devida importância porque não tinha entendimento para isso. Continuando, Miramês nos diz, é bom que prestemos atenção, pois, bem junto de nós, convivendo conosco todos os dias, há sempre alguém que nos revela as leis de Deus, à sua maneira, porém de modo inteligível. Por nossa vez, fazemos a mesma coisa, embora às vezes não percebamos. Somos instrumentos de Deus para a felicidade de todos.
Graças a Deus, o Cristo já é conhecido por toda parte como mestre e guia. Falta a vivência dos seus luminosos preceitos para a verdadeira integração com a luz da verdade. Os tempos são chegados e esses tempos mostrar-nos-ão em plena claridade que Jesus é o nosso guia para encarnados e desencarnados e que nos assistiu desde o nosso princípio, quando despertamos para a razão. Jesus, sendo guia e protetor da terra na sua plenitude espiritual, certamente que usa uma grande falange de espíritos elevados para a disseminação das verdades que deve anunciar, e mesmo para reviver as que já foram anunciadas e reavivar a luz nos corações, ou seja, fazer o Evangelho brilhar novamente pelos processos mediúnicos, onde a vida cresce e a esperança mostra a alegria de viver no amor. Jesus é o amor de Deus a se derramar sobre todas as criaturas da terra e as que caminham com ela sem o corpo físico. As revelações são constantes, mas pacientes, obedecendo à maturidade das almas para não violentarem os seus sentimentos. Essa é a vida que se transmuta em paz de consciência. Portanto, meus queridos amigos, tudo está presente à nossa disposição. A lei de Deus sempre esteve presente, mas ela se revela para nós paulatinamente, de forma constante, de forma serena, tranquila, calma, sem atropelamento, sem incutir nos homens um entendimento fora da sua capacidade intelectiva de entendimento e de absorção. Deus é paciente e tudo na natureza também é. Então, essa revelação, a sua lei, embora sempre esteja à nossa disposição, ela só vai ser entendida, compreendida, absorvida, conforme a maturidade das almas, para não haver violência aos nossos sentimentos e a nós mesmos. Deus é perfeito, sabe o que faz, e não seria, no tocante às suas leis, ao entendimento e à compreensão das suas leis, que ele agiria de forma diversa. Ok, meus queridos amigos? Mais um aprendizado importante, não é verdade? Eu gosto muito de aprender com o Livro dos Espíritos. Espero que você também. Amanhã estaremos juntos para mais um aprendizado. Desejo um dia iluminado, de muito amor para você. E caso esteja ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não faça parte da nossa lista de transmissão, envie-nos uma mensagem para o número 92 do DDD 991919595. Um grande abraço, meus amores, e até amanhã.